Acredito que estamos ao vivo agora, o Farley já deu o ok aqui para a gente no outro mundo do WhatsApp aqui. Então, bem-vindos a mais um Papo de Colunista, todo mundo que está chegando aí aos poucos, está entrando na live com a gente. Dou aquela enrolada aqui, basicamente para garantir que as pessoas entrem antes da gente começar realmente o papo. Mas hoje, você pode perceber que está faltando um elemento do papo dos colunistas. Vitor Vogas está com grandes problemas técnicos, porque está em casa, estamos cumprindo o distanciamento social, estamos todos de casa, eu, Beatriz, Leonel e Vitor Vogas, e também o doutor Leonardo, que está ali na tela, também está de casa nesse momento. E hoje, a gente, como já revelei, temos conosco o doutor Leonardo Goltara, que é especialista em emergências, trabalha em vários hospitais da Grande Vitória e também é professor de medicina intensiva e medicina de emergência. Semana passada, um relato dele sobre a dura rotina, a pesada rotina que ele e vários colegas estão vivendo, comoveu bastante nas redes sociais. Só ontem, no Espírito Santo, a gente teve 72 mortos, um número recorde nesse ano inteiro de pandemia. O número anterior era de junho do ano passado, que eram 59. É bem capaz que tenhamos um número também elevado durante esse programa mesmo, deve ser revelado os números de mortes das últimas 24 horas, e já estamos chegando nos 300 mil no Brasil, mais de 3 mil mortos por dia. E se é difícil para você, se você acha difícil ter que ficar em casa, meu amigo, se você acha difícil a gente estar aqui em casa cheio de privilégios, imagina para quem está na linha de frente, combatendo isso diariamente, lidando com a morte o tempo todo. E é por isso que a gente resolveu chamar aqui hoje o doutor Leonardo para conversar um pouco com a gente, para entender a dor também de quem está na linha de frente da pandemia. Eu sou Rafael Braz, comigo estão os colunistas de A Gazeta, Leonel Ximenes. Boa tarde, gente. Boa tarde, doutor Leonardo. Obrigado por ter aceitado o convite. E vamos aqui ouvir hoje certamente um relato dramático de como esses profissionais estão na linha de frente do combate ao Covid, estão enfrentando a situação, com a situação que a gente jamais imaginava viver. E eu acho que hoje o nosso papo político vai ser muito importante para esse lado mais humano dessa tragédia toda. Nós vamos ouvir um depoimento de uma pessoa que está ali vivendo o dia a dia dessa tragédia. Um abraço a todos e vamos para o programa. Beatriz Seixas. Boa tarde, gente. Doutor Leonardo, muito obrigada por ter aceitado o convite. Uma pena que a gente tem que conversar nessa situação, mas, ao mesmo tempo, é importante que o senhor, representando uma categoria que a gente só tem a agradecer ao longo desse último ano, principalmente, a gente só tem a agradecer sempre, mas esse último ano a gente sabe todos os esforços que estão sendo feitos, mas eu acho que para trazer isso, para relatar mesmo e ver se as pessoas contribuem um pouco mais, vai ser muito importante ter o senhor com a gente. Muito obrigada. E também o doutor Leonardo Goltara, como eu já apresentei inicialmente. Boa noite, boa tarde, gente. É uma honra, é um prazer estar aqui com vocês. Então, deixa eu começar aqui. Doutor, o senhor imaginava passar por um quadro tão grave, com tantas mortes, como o senhor está vendo aqui no Espírito Santo, no Brasil todo, obviamente, estamos vivendo? É um momento mais difícil da sua carreira profissional, esse ano inteiro que passou? De longe, mas de longe, assim. A gente já passou por algumas epidemias. Eu estou com 19 anos de formado, eu dou aula há mais de 15, trabalhando com pacientes graves desde o começo da carreira, e nunca passei por nada parecido com o que está acontecendo. Assim, cara, se você me falasse que 10% do que está acontecendo ia acontecer, eu ia falar que era mentira, não tinha condição. A gente nunca passou por nada próximo disso, tanto em termos de gravidade do paciente. Os pacientes são muito graves. Claro que já tivemos pacientes graves em outras ocasiões, mas assim, a gente tinha ali um paciente grave, 2 pacientes graves, 3 pacientes graves dentro do CTI, alguns moderadamente graves, outros quase melhores. Essa proporção de gente muito grave, muito mal, eu nunca vi. E não é só proporcional o problema, não é só que tem proporcionalmente mais pacientes graves, mas também tem um absurdo número absoluto de pacientes, né? A gente só faz abrir CTI e literalmente enxugando gelo, porque é abrir e encher no mesmo dia. Então, assim, é disparado o pior momento da carreira, sem dúvida nenhuma. Pior, assim, em termos de sobrecarga, em termos de
gravidade dos pacientes. Naturalmente, é o momento que as pessoas, pelo menos, descobriram que a gente existe, que o médico intensivista existe. Muita gente não sabia sequer que isso era uma especialidade médica, já é reconhecida há muitos anos pelo Conselho. Então, assim, tudo tem alguns lados aí que é diferente, que talvez não esteja sendo tão ruim. Saber que a especialidade existe não é algo ruim, é algo bom. Mas eu preferia ter ficado mais oculto e ter feito essa conscientização sobre a especialidade de outra forma, confesso. Doutor Leonardo, a gente já está há mais de um ano nesse quadro de pandemia. Para o senhor e também, né, em relação aos relatos que o senhor ouve dos colegas, foi mais difícil aquele primeiro momento em que ainda existiam muito poucas informações, né, sobre o vírus, sobre as reações, sobre como cuidar dos pacientes, ou está sendo mais difícil agora em que, né, como o senhor até já citou aqui, o volume de pessoas internadas ele vem crescendo, se dá para dizer que teve um momento mais difícil do que o outro em relação ao início ou este momento da pandemia? Olha, são dificuldades diferentes. A dificuldade no começo foi do desconhecimento, de não saber o que estava se passando e ter que montar as coisas, abrir a primeira abertura, a primeira leva de abertura de CTIs foi muito às pressas. E algumas informações técnicas que vieram, primeiras informações da China, da Itália, dos primeiros centros, a gente não confirmou aqui na prática, né? Como, por exemplo, a contraindicação do uso de ventilação não invasiva, que na prática a gente não viu que não era uma boa informação e a gente mudou essa forma de abordar o paciente. Então, tivemos uma dificuldade muito grande no começo, que foi justamente a descoberta técnica das melhores maneiras de lidar com a doença e a necessidade de abrir rapidamente muitos leitos. Agora, a gente passa por uma outra dificuldade, que é a quantidade absoluta de casos muito maior e o desgaste de estar há um ano sem parar, sem férias, sem meu telefone toca dia e noite, noite e dia, ele não para nunca. 10 horas da noite estou respondendo o WhatsApp, estou orientando o médico, tem paciente me ligando, família me ligando, vou para o hospital, não vou para o hospital. Então agora a gente passa por uma dificuldade diferente, é uma dificuldade da resiliência, uma dificuldade do desgaste acumulado. A gente aprendeu a lidar com a doença, mas agora, assim, as energias, tanto quantitativamente quanto qualitativamente, já se vão esgotando, além da escassez de material humano, porque aquele chamado às armas que a gente teve no começo, com vários colegas médicos, fisioterapeutas, enfermeiros, gente que não é da área do paciente grave e que veio para ajudar, esse pessoal, assim, naturalmente já vai se desgastando. Olha, já dei minha contribuição por X tempo, agora não vai dar mais para ajudar. E a gente vai ficando com a escassez do recurso, né? O recurso material, o insumo, mas também o recurso humano. A gente tem ouvido falar um pouquinho desculpa, Beatriz, interrompeu. De falta de medicamentos também, alguns medicamentos também é uma coisa que você tem visto na rotina lá? Sim, a gente tem tido notícias de diversos hospitais, diversas unidades de pronto atendimento, pronto-socorros, com falta de medicamento ou com escassez de medicamentos. As faltas têm sido ainda pontuais e variam conforme cada local, porque cada hospital tem o seu estoque, né? O hospital ele compra para uma semana, para 15 dias, para um mês. Então, conforme cada hospital, cada instituição, o que tem e o que está mais, o que tem a menos, vai variando. Mas, sim, já há diversas notícias de falta de medicamento, de uso de medicamentos alternativos, que se fossem os melhores, alternativos não seriam, né? Medicina alternativa é aquela que não é a principal. Se fosse a melhor, talvez fosse a principal. Que alternativos não seriam. Então, assim, sim, tem falta de medicamentos, uma falta que já é crônica. A rede de emergência do SUS nunca foi a melhor, sempre foi muito universal. A rede de emergência do SUS sempre atendeu a todo mundo que procurou por ela.
mas ela sempre foi qualitativamente complexa, complicada, com gente nos corredores, com, né, dificuldade de insumo, aparelhos antigos, e isso continua e só foi agravado agora. Então, assim, falta de insumo tem tanto insumos de medicamentos quanto de material, e o insumo humano, que, na minha opinião, é o mais preocupante de todos, porque o medicamento e o material você importa. Agora, como é que você vai fazer? Você não faz um médico em 6 meses, em um ano, você não faz um fisioterapeuta, não faz um enfermeiro. Até aproveitando esse gancho que o senhor citou, hoje teve até uma nota que foi divulgada dizendo que, na verdade, não estão faltando médicos, né, porque houve matérias falando que sim, essa é uma preocupação, mas a gente viu uma nota ser emitida. Eu não tenho aqui agora o nome exatamente da entidade que enviou, se alguns colegas tiver. Eu acho que foi a cooperativa dos médicos intensivistas, não, Bia? Eu acho que sim, eu só não tenho esse nome completo, por isso que eu preferi não falar, mas a gente pode resgatar aqui. E falando que não. Mas a gente tem ouvido vários relatos, só para a gente explicar para quem está nos acompanhando, né, o que está realmente faltando, se não são os médicos, são os técnicos. O próprio governo do Estado, né, doutor, tem falado que tem faltado, né? A Secretaria de Saúde tem falado isso, nós fizemos reportagem sobre isso. Deixa eu tentar esclarecer isso. Em nenhum momento o paciente fica sem o médico na UTI. Uma vez que a UTI está instalada, os médicos ficam ali 24 horas por dia, 7 dias por semana. E neste tipo de colocação, se alguém faz uma nota dizendo, olha, não falta médico, porque o médico está ali presente 24 horas por dia, sim, não tive nenhuma notícia de que o paciente ficou sem a assistência. Quando a gente diz que está faltando profissional, é porque está cada vez mais difícil fechar as escalas de trabalho. Cada vez mais a gente não consegue abrir novas unidades porque a gente não tem profissional para fazer novas escalas. Então, assim, as escalas já instaladas, elas estão funcionando plenamente sem déficit, sem furo de escala, mas a gente não consegue instalar novas. Tá? Eu sou gestor, eu tenho contato com equipes da própria cooperativa, não faço parte da cooperativa, mas tenho contato com a equipe da cooperativa, conheço os profissionais sérios, assim como outros grupos de médicos, e posso afirmar, está todo mundo com dificuldade de fechar a escala. Todo mundo com dificuldade de fechar a escala, mas furar a escala, de modo que o paciente tenha ficado desassistido, não furou. Até porque cada escala tem o seu gestor, que, em última hipótese, vai para lá. Agora, até que ponto a gente vai considerar que um profissional que trabalha 90, 100, 120 horas por semana, isso é uma escala fechada? É uma escala fechada às custas de gente que está ali já trocando o dia pela noite, já não sabe que dia é hoje. Será que isso é isso que a sociedade espera de assistência? O atendimento a qualquer custo, o atendimento de qualquer maneira, com um profissional extenuado, cansado, que não sabe às vezes o que está fazendo com um profissional não especializado. É isso que a gente espera? É isso que a gente vai considerar que é não faltar? Até pegando esse gancho, doutor, tinha uma outra pergunta que estava mais para frente, mas eu vou trazê-la para agora, sobre esse trabalho extenuante mesmo que os profissionais da saúde, médicos, enfermeiros, técnicos, estão, né, sujeitos. Como que está sendo isso? Se o senhor puder relatar um pouco mais. São muitas horas, são muitos plantões. Como é que está a saúde física e mental também, psicológica desses profissionais? Porque se não bastasse, eu imagino, o cansaço físico, porque deve ser fisicamente desgastante você estar ali né, nesses plantões, psicologicamente, eu não consigo nem imaginar, de verdade. Então, eu queria que o senhor trouxesse também esse relato em relação aos profissionais, como estão lidando, e se existe algum apoio que é prestado a vocês da área da saúde, como que vocês estão lidando com tudo isso? Bom, o cansaço físico, propriamente dito, passa por isso, que eu estava falando. Uma carga horária normal de um trabalhador normal é de 40, 44 horas. É assim que está regido na CLT, por exemplo. Eu desconheço alguém que seja da especialidade da intensiva ou da emergência, das especialidades que estão mais na linha de frente, literalmente a linha de frente no Covid, que esteja trabalhando menos de 60, 70, 80 horas.
Assim, 60 horas para um médico trabalhando no momento é fichinha. Se tiver um ou outro fazendo uma carga horária de CLT, 40 horas semanais, é certamente a exceção e não a regra. Então, o cansaço físico vem muito disso. Além do cansaço físico natural do trabalho, que é trabalhar à noite, né? 40 horas diurnas e 40 horas noturnas são completamente diferentes, assim como trabalhar os fins de semana, feriados, enfim. Então, tem esse desgaste físico. Não é o desgaste físico de levantar um pedreiro, um trabalhador da construção civil, tem um outro desgaste físico, literalmente do esforço físico. Nosso trabalho não é exatamente de esforço físico, mas de estar tantas horas acordado, fora de casa, etc. Em pé, né, também. Exato. O acompanhamento psicológico é realmente, assim, na maior parte das instituições, não há. Ou quando há, eu sou casado com uma psicóloga, faço terapia, então quando há, a gente busca acompanhamento psicológico, assim, cada um realmente busca com as suas próprias forças no âmbito particular. E ainda tem o risco biológico, né? Assim, agora, recentemente, nós fomos vacinados, os profissionais da linha de frente, mas durante meses e meses nós trabalhamos expostos à Covid, pegando Covid. Grande parte da equipe que eu coordeno adoeceu, pegou Covid. E esse é mais um fator de desgaste físico. Imagina, o profissional te liga e fala: estou com Covid, não posso trabalhar. E o meu plantão é daqui a 2 horas. E aí você tem que sair correndo para cobrir o camarada, porque não vai deixar o paciente desassistido. Então, tem esse desgaste físico, psicológico, biológico, até mesmo o desgaste do tempo, sem férias, sem feriado, sem nada, né? Profissões ditas regulares, quando vem o feriado, beleza, feriadão, vamos ficar em casa. Feriadão para a gente não significa nada, a gente está 24 horas por dia, 7 dias por semana direto. O desgaste é enorme. Na semana passada, um relato que o senhor postou no seu conta no Instagram, doutor, tinha um caso que é muito forte, né, de uma criança de 14 anos que não era relacionada à Covid, né, tentou se enforcar, mas teve algum outro caso que te marcou muito, ou esses realmente foram os que mais machucou, assim, que te fizeram, foi a gota d'água que transbordou para você querer, preciso desabafar, e naquele momento a rede social serve como um desabafo, né? Olha, tem alguns casos que marcam muito, tanto quando dão certo, pacientes muito graves. Eu tive um paciente, testemunho de Jeová, que ficou internado comigo, 100% do pulmão tomado, 100%. O pulmão, a tomografia dele não tinha nenhuma área de pulmão, e esse paciente saiu bem, ele saiu andando com as próprias pernas, não teve nem plaquinha de eu vencer a Covid na cadeira de roda, ele saiu andando com as próprias pernas. E a equipe todo mundo ficou muito feliz e até mesmo muito surpreso, porque o prognóstico é muito ruim nessas situações. Outros casos marcantes que a gente teve são casos, às vezes, de famílias que ficam internadas no mesmo CTI, marido e mulher, irmão com irmã. Recentemente, agora, eu estou com 2 irmãs internadas, praticamente lado a lado, praticamente em quartos quase que vizinhos. E, como é natural, alguns vão melhores, outros vão piores. Então, quando a gente tem, e às vezes já aconteceu de marido e mulher, do marido falecer e a esposa ficar, ou vice-versa, a gente fica e bate uma pressão adicional, né? Porque a gente sabe que aquela família, já perdeu. Todas as vidas são válidas, todas as vidas são muito lutadas por ela, mas quando fala assim, já perderam a gente já perderam a mãe, agora a gente tem que segurar o pai de qualquer jeito. Então, assim, muitos casos marcantes. E a gota d'água foi esse menino, essa criança de 14 anos, que não foi nenhum motivo pelo qual eu me desloquei até um local que eu não trabalho, eu não tenho assistência, fui lá para realmente cuidar de um amigo. E chegando lá, como professor de medicina, professor de emergência que eu sou, fui reconhecido por metade da equipe da UPA, muitos ex-alunos lá, coordenadora lá da UPA é uma ex-aluna minha, brilhante médica, ela falou, olha, aí foi a situação do famoso Jaque, né? Já que você está aqui, vem me ajudar num outro procedimento aqui que é difícil, e eu, poxa, foi porrada, foi difícil. Então, tem vários casos marcantes sobre isso.
Doutor Leonardo, eu acho assim, só um preâmbulo, eu acho muito importante esse depoimento seu pessoal. Tem muita gente que não acredita na situação ainda, a situação gravíssima que o Brasil está, que as pessoas estão enfrentando, o drama humano que é. Então, eu acho importante você, como está na linha de frente no dia a dia, mostrando de uma forma muito clara, cristalina e honesta, o trabalho que está sendo feito, o desgaste emocional, humano, gigantesco, vendo esse drama do dia a dia, mortes, sabe? Também, às vezes, recuperação, que é muito bom. E aí eu aproveito para fazer a seguinte pergunta. Você já tem 19 anos de experiência, mas enfrentando essa pandemia com tantos dramas, com tantas tristezas, você em algum momento, assim, em casa, sozinho, refletindo, você pensou assim, porra, tô com vontade de deixar minha profissão. Ou então, tô com vontade de deixar essa especialidade que eu tenho, que é a emergência e a medicina intensivista. Em algum momento, Leonardo, você chegou a refletir, pensar, nos momentos assim de mais tristeza, em largar isso tudo e acabar com esse pesadelo que você está vivendo? Leonel, não exatamente. Eu somar os 6 anos de graduação com os 19 de formado, já se vão 25 anos, e a sensação que a gente tem é uma sensação de muita responsabilidade. Assim, eu me preparei 25 anos para fazer isso, então agora é a hora de fazer. Eu estudei na Federal, então, de certa forma, o meu estudo foi financiado pela sociedade e é a minha hora de devolver. Agora, a gente vai mudando a nossa perspectiva da forma com que a gente contribui. Então, assim, inclusive, a história do post do Instagram, que meio que viralizou e nos trouxe até essa conversa aqui, foi justamente um pouco disso. Hoje, eu tento, mais do que eu atender todos os casos, eu estou tentando trabalhar com o ensino, ensinando médicos e jovens médicos e residentes, e até mesmo acadêmicos que estão ali no final do curso, a atender pacientes graves, ensinando a atender pacientes de emergência, ensinando técnicas de terapia intensiva, porque eu entendo que hoje eu contribuo e ajudo muito mais se eu multiplicar o meu conhecimento do que eu fazer com as minhas próprias mãos. Quando necessário, ainda faço, como fiz esse dia, na semana passada, lá na UPA. Mas, não, eu não pensei em chegar a trocar de especialidade, mas eu estou tentando trocar de papel ali dentro e de, mais do que ser o prestador direto da assistência ao paciente, de treinar, de multiplicar o pouco de conhecimento que eu tenho, ou tanto de conhecimento que eu tenho, não sei, mas a quantidade que aqui está, estou tentando fazer isso chegar em mais lugares, daí até o trabalho na rede social, o Instagram que eu tenho, que eu publiquei, o post que viralizou, é um Instagram técnico, voltado para médicos, não é voltado para o público em geral, embora seja aberto, todo mundo pode ver, mas daí o trabalho, daí que essa história chegou aqui. Leonardo, eu queria aproveitar, a gente tem várias pessoas nos acompanhando aqui pelas redes sociais, e muitas delas, né, se solidarizando ao trabalho das equipes médicas. Então, vou só ler aqui alguns comentários também. Primeiro, agradecer a todos que estão aqui com a gente, também estão participando. A Dete Lopes Altoé fala: obrigada pelos guerreiros que não medem esforços para salvar vidas, Deus abençoe vocês. Tem a Zilda também, falando que Deus ilumine os médicos, né, que estão 24 horas aí se dedicando. A Eliane Grifo aproveita para dizer, né, que os profissionais técnicos de enfermagem que estão na linha de frente vêm sofrendo com cansaço físico, mental, mal remunerado. Então, é um desabafo também de um profissional que relata o que o doutor Leonardo está trazendo aqui para a gente também. A Maria da Penha falando que é desumana a carga horária, esse cansaço físico, emocional, mental. E a Cláudia Patrícia, que fala que é muito triste a situação que chegamos, porque, né, em função do negacionismo que vem, né, sendo parte, um negacionismo irresponsável, ela chama, e imaginar que mesmo agora ainda tem gente chamando o vírus de comunista, né, e não acreditando que o vírus realmente está aí, está matando as pessoas. Então, agradeço a participação de vocês aqui, e realmente, doutor Leonardo, acontece nesse negacionismo também, a gente tem visto ele bem presente, né? Infelizmente. Esse talvez seja a cena mais triste disso tudo, o negacionismo por ingenuidade e mesmo o negacionismo de má fé. Assim, a sensação que a gente está enxugando gelo.
Fui chamar, sabe? Eu dizia agora há pouco, tem 25 anos que eu estou sendo treinado para isso, então vamos para a missão, eu quero ir para a missão. Só que a sensação é que você está entrando numa casa pegando fogo, como um bombeiro, para fazer um resgate, ok, a gente está aqui para isso, mas a sensação que tem gente jogando gasolina é de doer o coração. E eu não digo isso das pessoas que, eventualmente, um ambulante, uma pessoa humilde que precisa ir para a rua, vender sua pequena bugiganga, fazer pequenos comércios, precisam fazer as coisas. Isso deveria ter uma rede de proteção social, não tem, adequada, o que tem é pouco, mas isso a gente até entende. Agora, quando a gente vê festa clandestina, quando a gente vê calçadão lotado, quando a gente vê praia lotada, quando eu vejo aglomerações em templos e igrejas, coisas que perfeitamente poderiam ser substituídas ou deixadas de lado, isso dói. O que, entendo, não é ser contra a praia, não é ser contra a igreja, mas tem coisa que dá para substituir. O sustento talvez não dê para substituir, o trabalho às vezes não dê para substituir, do pequeno comerciante, do pequeno ambulante, do trabalhador informal que não tem uma proteção seletista, talvez não dê. Tudo bem, a gente entende. Agora, praia e calçadão e festa é revoltante. Para mim é revoltante. Me machuca. Me machuca. Doutor Leonardo, você convive diariamente num ambiente de alto risco de infecção, né? Relatou aqui para nós, na reportagem que eu fiz com você na segunda-feira, que você pegou Covid no ano passado, a sua família também. Eu queria saber de você, como é que foi essa experiência? Vamos dizer assim, você do outro lado do balcão, né? Aí, como já infectado, né? Você teve medo, temeu pela sua vida, pela sua saúde? Você tem medo, por exemplo, de novamente ser reinfectado, agora que tem essas variantes, essas mutações do vírus da Covid? Você tem temor que seja reinfectado? Como é que o médico lida sendo ele a vítima do vírus? Leonel, quem tem bom senso tem medo. Então, assim, quando eu tive Covid, eu tive medo. Quando minha família teve Covid, eu tive medo. Eu já peguei, minha esposa já pegou, minha filha pegou. Tive medo, sim, mas fui acompanhado por colegas médicos que me ajudaram muito, que me tranquilizaram. Tentei ser um paciente mais obediente possível. Você chegou a ser internado, Leonardo? Não cheguei a ser internado, mas eu fiquei mal, eu não fiquei bem, não. Eu fiquei ali no limite do que a gente considera que dá para aguentar em casa, né? Mas acompanhando, mas tive medo, tive pneumonia, fiz tomografia, o Covid não ficou só uma doença da via respiratória superior, não foi uma gripezinha, não é uma gripezinha, não foi mesmo uma gripezinha. Quem fala que é uma gripezinha assim, é ofensivo para quem teve, é ofensivo para quem para quem teve algum parente na UTI, mas passou, e assim, tomei um remédio milagroso chamado dipirona e Tilenol, que é o que resolve só o que foi necessário. Só para dar melhorar um pouco o bem-estar mesmo. Né? Em relação ao temor de uma nova infecção, com essas variantes que estão chegando aí, como é que é isso? Existe, mas assim, da mesma forma que um jornalista faz uma reportagem, mesmo em cenários perigosos e faz parte do trabalho, o temor de infecção existe. A gente vai usar os equipamentos de proteção individual. Eu estou vacinado, minha família ainda não se vacinou, mas eu estou vacinado, cada um esperando a sua vez. Ou já as duas? Tomei duas doses da Coronavac. O temor existe, mas a gente, assim, faz parte do risco, é parte do jogo. Está tudo bem. Quando eles pedem para um bombeiro entrar numa casa em chamas, está tudo bem entrar na casa em chamas. Está tudo bem eu ir para a linha de frente, usando meu EPI com a minha vacina, está tudo bem. Existe um risco, mas eu vou. Isso não paralisa a gente, está de boa. Agora, o pessoal jogando gasolina no incêndio, isso não. Isso dói. Aproveitando esse gancho do senhor, o senhor já falou um pouco sobre negacionismo, mas eu queria saber como é quando
algumas decisões ou algumas posturas tomadas, às vezes, por colegas, né, por pessoas da saúde que estudaram, que têm um conhecimento técnico gigantesco, que são pessoas que deveriam estar ali para ajudar. E a gente vê, não é a maioria, realmente, assim, não é, mas a gente vê casos, e eles são barulhentos, de pessoas que não estão seguindo exatamente o que a ciência sugere. Como o senhor vê, assim, né, vê colegas atuando dessa forma, e eu imagino que o senhor tenha passado por isso em algum momento. Nessa hora eu descubro, e esse foi um dos motivos pelos quais eu estava falando sobre esse trabalho de educação que eu estou fazendo nas redes. Eu já dou aula há muito tempo, mas sempre no mundo fixo, ali ligado diretamente dentro da sala de aula. Agora eu estou levando isso para as redes. É a sensação de que nós fizemos um trabalho errado. A gente deveria ter feito melhor educação científica e, infelizmente, ela não aconteceu. A grande maioria que vem fazendo esse negacionismo, vem falando de remédios que não funcionam, na minha opinião, é fruto de uma má formação científica e técnica, ou de uma formação que não sabe, não é culpa deles. As instituições que os formaram não propiciaram que isso acontecesse. O senhor acha, desculpa te interromper, mas o senhor não acha que tem um viés aí político na história? Não só a questão de formação científica, mas o lado político entrando, ideológico? Eu acho que o lado político, quando a gente fala de médicos e profissionais de saúde, claro, existe, mas eu acho que ele é menor. Ele é menor porque eu me nego a acreditar que médicos estejam pregando coisas que eles sabidamente saibam, né, que eles de coração saibam que não funcionam em nome de uma política. Porque aí, quando uma pessoa que fala que algo que sabidamente não funciona em nome de política, isso, para mim, é falta de caráter, e aí eu ainda prefiro ser um ingênuo e acreditar que os meus colegas têm o seu caráter. Todos eles estão... Quem está falando as coisas que não são respaldadas pela ciência, acreditam de coração que estão falando certo. Então, eu prefiro acreditar na tese que, na grande maioria, seja má formação técnico-científica, vítimas de má formação técnico-científica, do que pessoas que intencionalmente estejam falando algo que não funciona por falta de caráter. Ser médico não é sinônimo de ser grande caráter, como ser jornalista, como ser político, como ser advogado, etc. Tal. Tem os mau caráteres dentro da medicina também, mas eu realmente quero acreditar que a maioria é boa. A maioria, agora, mesmo da maioria boa, tem os que equivocadamente acreditam de coração que estão falando a coisa certa quando não estão. Doutor, só para a gente esclarecer aqui para os nossos galera que está acompanhando, o senhor falou que tomou dipirona e paracetamol, são remédios para aliviar os sintomas físicos, né? São anti-resolver. Porque já tem gente falando... Tem gente achando que vai resolver. Tem gente falando, anti-Covid. Não, era simplesmente para controlar a minha febre, tá? É só para deixar bem claro. Não existe tratamento específico para o Covid nas fases leves e moderadas. E se você está em casa, você tem um quadro leve ou moderado. Leve ou moderado, não, leve. Os moderados a grave necessariamente são internados. Então, eu tive um quadro que foi no limite do leve, mas não foi grave. Então, eu tomei remédio, dipirona e Tilenol, só para deixar bem claro que era só para controlar a minha febre. Vamos deixar isso claro que as pessoas aqui, esse assunto já desperta uma paixão nos nossos comentários aqui, que até já vieram alguns comentários, eu preferi deixar isso bem claro aqui. Doutor, existe alguma... Como é que a comunicação de vocês se coordenam equipes de médicos e tudo, com o poder público? Tem uma comunicação direta com o secretário, com o doutor Nésio, com pessoas da administração? Por exemplo, antes de uma quarentena, como estamos vivendo agora, mais ou menos, que a praia está lotada aqui perto de casa, antes disso, vocês são informados? Existe uma consulta? Como é que funciona essa comunicação mesmo, essa linha entre... linha de frente e poder público? A comunicação entre a linha de frente e o poder público está, no momento, sendo intermediada pelos gestores hospitalares. Então, assim, o secretário, a Secretaria de Saúde, até onde eu saiba,
né? Posso estar equivocado, mas falo por mim, pelo grupo, por um pedaço de grupo de intensivistas que eu represento, não tem tratado diretamente com os intensivistas e com os emergencistas, mas sim com os gestores hospitalares, dos grandes grupos hospitalares que aqui tem no estado e mesmo os grupos de emergência. Os médicos diretamente eu tenho... esses gestores muitas vezes são médicos, mas são gestores, são os diretores de hospital, são os diretores de plano de saúde, são os diretores de emergências, de UPAs, que têm tratado diretamente com a Secretaria de Saúde, até onde eu tenho conhecimento. Leonardo, o governo do estado instituiu recentemente uma quarentena de 14 dias, né? E como toda quarentena, suscita muita polêmica. Tem gente que acha que é insuficiente, tem gente que reclama que é como se fosse uma ditadura, né? Ou seja, há opiniões as mais diversas. Na sua opinião, a quarentena, do jeito que foi instituída pelo governo do estado, ela é satisfatória, ela é adequada para enfrentar este momento da pandemia, com essas variações? E complementando a pergunta, doutor, tem gente, comitês de cientistas e médicos especialistas no Brasil, defendendo que o país entrasse numa espécie de lockdown nacional e não iniciativas localizadas em municípios, em estados, e sim que o país todo sim tinha que entrar num período definido, a se definir, de um lockdown nacional, porque a situação é gravíssima do ponto de vista epidemiológico. Na sua opinião, eu gostaria de saber o seguinte: o senhor acha que essa quarentena do governo do estado é adequada? E o senhor também defende um lockdown nacional, o país todo participando de uma forma uníssona, junto? Vamos lá. Só existem duas coisas, por enquanto, que podem ajudar a minimizar a pandemia, que é vacinação e restrições de isolamento social, do qual a quarentena e o lockdown são uma medida. Eu sou contra a quarentena, eu sou contra o lockdown, eu sou a favor da vacinação, tem que vacinar todo mundo. O lockdown e a quarentena são medidas que têm muitos efeitos colaterais, não só os econômicos, muito propagados pelo governo federal, mas também emocionais. São famílias que se separam, são crianças que não têm a socialização na escola, são vários problemas. Agora, uma vez que a gente não tem vacinação em massa, só sobrou essa opção. Então, ser a favor da quarentena, eu acho que ninguém é a favor da quarentena, ninguém é a favor do lockdown. Agora, eu costumo falar sobre doença, a única coisa pior do que ir para o hospital é não ter o hospital para ir. Então, pior do que ir para a quarentena é a gente continuar com essa epidemia, morrendo gente à torto e à direito, tendo vaga de UTI assim, contada, o leito não esfria, sai um, já entra outro. Então, assim, eu adoraria não precisar fazer quarentena. Adoraria que não precisássemos fazer lockdown. No momento, enquanto a gente não tem ainda uma vacinação em massa, eu entendo que ela é necessária. Em nível nacional, pacotão, eu acho que não. Eu acho que não, porque a realidade do interior do Mato Grosso certamente é muito diferente da realidade aqui de Vitória capital. A realidade de São Paulo, metrópole, certamente vai ser diferente do interior do Pernambuco. Então, assim, eu acho que as medidas têm que ser regionalizadas. Para não fugir da pergunta, deixar claro a resposta, eu sou o primeiro a dizer que a gente tem que evitar quarentenas, evitar lockdown, se a gente tiver uma população imunizada. Agora, enquanto a população não está imunizada, e não havendo remédio que evite que você se contamine pelo Covid, a quarentena é necessária. É o remédio amargo. Estou doido para ser o primeiro a vir na imprensa e falar: nos livramos do remédio amargo, chega de remédio amargo. Mas, no momento, a gente tem a opção do remédio amargo ou da doença. Remédio amargo é amargo? Mas a doença é pior. O que é pior que o remédio amargo? Uma doença. O que é pior do que ir para o hospital? Não ir para o hospital. O que é pior do que precisar do médico? É não ter o médico quando você precisa dele. Perfeito. Não foi divulgado dessa vez ainda o chamado nível de isolamento social. A gente não tem esse número ainda dessa vez. Como está a adesão da população a essas medidas de restrição que o governo do estado decretou. Mas, pelas entrevistas do próprio governador, do secretário de saúde, há ainda uma insatisfação. Eles estão exortando as pessoas a participar, a aderir mais a esse isolamento, a essa quarentena. A gente vê calçadão cheio, muita coisa ainda mal resolvida.
Eu queria perguntar ao senhor o seguinte: se essa quarentena não tiver um nível de adesão esperado, a gente corre o risco dela ser prorrogada ou ainda a gente está correndo o risco de novas quarentenas no futuro, já que, como o senhor falou, vacinação é muito importante, mas o ritmo está muito lento, ainda tem muito pouca vacina, ainda muita confusão em relação a isso. Nós corremos o risco, doutor, de ter uma quarentena prorrogada ou de ter novas quarentenas no Espírito Santo? Eu imagino que sim. Eu imagino que sim. Eu imagino que a gente vai estar passando por essa segunda onda agora, que ela vai diminuir. Daqui, a previsão que essa segunda onda diminua é daqui a 4 ou 6 semanas, um mês ou um mês e meio ainda. Então, eu imagino que sim, que exista. Enquanto não houver uma vacinação em massa. E o que é vacinação em massa? É pegar todo mundo que tem mais do que 25, 30 anos e vacinar todo mundo. Eu acho que a quarentena é um remédio amargo, amarguíssimo, odeio recomendar ela, mas no momento eu prefiro o remédio amargo do que ficar doente. Então, eu acho que sim, a gente precisa aderir. Eu, como profissional de saúde, eu fui um dos poucos que teve a chancela oficial da sociedade, vamos dizer assim, para continuar me locomovendo o tempo todo. Não conheço os números atuais, né? Certamente há formas mais eficientes do que a minha mera impressão de saber se o pessoal está obedecendo ou não está obedecendo, mas da minha impressão subjetiva, é que as primeiras quarentenas, as primeiras vezes que houve medidas de restrição social, a nossa sociedade, a nossa comunidade aderiu muito mais do que agora. Deixa eu emendar aqui mais muitos comentários voltando ao assunto dos remédios. Esse assunto é sempre um grande fomentador de comentários. Tem gente falando que meus pais estão se tratando com tratamento precoce e não estão doentes. Eu também estou tomando água todo dia e não estou doente, né? Mesma coisa. E tem alguns relatos... Mas, olha, tem que ter cuidado, Rafael, só te interromper, porque existem alguns fake news falando que tomar água de 15 em 15 minutos ajuda. E estou falando isso porque, assim, recebi de pessoas da família me perguntando, mas aí, felizmente, uma pessoa me perguntando, isso aqui faz algum sentido, né? Antes de repassar. Então, gente, a gente está fazendo uma piada aqui de mau gosto, inclusive, porque qualquer coisa de Covid é de mau gosto, mas nós estamos... tomar água, tomar café todos os dias, não é porque você está tomando um medicamento precoce, né, de tratamento precoce, que você está bem só por causa disso. Então, assim, o doutor está aqui para explicar até melhor para a gente. Desculpa. Até porque não existe o tratamento precoce para a Covid-19. E a gente tem visto relatos, só queria completar, de gente, eu já não sei quão reais são também, de problemas causados pelos remédios ditos do tratamento precoce, né? Eu conto esse relato. Eu tenho uma doença autoimune e eu tomava hidroxicloroquina bem antes da pandemia e me fez um mal danado quando eu comecei a tomar o remédio. Isso há 3 anos. Eu até suspendi o tratamento depois porque eu sentia muito incômodo, dor no estômago, então não é um remédio, não é para você tomar igual pastilha forte, não, né, gente? É bem complicado. Tá difícil fazer ironia hoje em dia, gente, porque qualquer coisa que a gente fale está sendo levada a ferro e fogo, né? Hoje em dia, se você vai até para mandar uma mensagem no WhatsApp ou em qualquer outro aplicativo, se você não acompanhar um emoji junto, indicando que aquela mensagem é uma ironia, uma piadinha, as pessoas... Você sempre tem o risco de alguém printar, colocar fora de contexto e achar que aquilo é de fato. Uma coisa importante para deixar claro para a população, eu vou repetir mais uma vez, né? Eu falei do paracetamol e da dipirona, é só remédio para controlar a febre, gente. É o mesmo paracetamol e dipirona que existe há 300 anos, aí que todo mundo sempre tomou para suas viroses. Mas é importante dizer sobre o tratamento precoce. Assim, puxa, eu estou tomando ivermectina, não melhorei, não adoeci, ou eu estou tomando cloroquina, ou eu estou tomando a Anita, ou eu estou tomando pastilha forte. Como é que a gente sabe se um remédio funciona ou não funciona? A gente coloca em 2 grupos. A gente pega aí um grupo de 1.000 pacientes, divide em 2 grupos de 500, e para um grupo a gente dá o que a gente está testando e para outro a gente dá o placebo, que isso é feito com um comitê de ética. As pessoas sabem que estão sendo experimentadas, que podem cair em qualquer um dos 2 grupos. E a gente compara o resultado. E por que tem-se essa impressão de que o tratamento precoce, dito tratamento precoce, que tratamento não funciona? Porque mesmo no grupo que você dá farinha, água com açúcar, placebo, 98% dos pacientes com Covid melhoram.
Então, a gente não tem que comparar se, poxa, 98 melhoram sozinhos. Você fazendo qualquer coisa, você fazendo placebo, você fazendo pastilha forte. Então, a gente precisa comparar os que não melhoram. E aí, no grupo, quando a gente foi testar essa gente, que eu falo a medicina, a ciência, foi testar essas drogas, a ivermectina, a cloroquina, o anita e tantas outras, no grupo placebo, foi exatamente o mesmo resultado do grupo do teste. Então, elas não funcionam. Não funciona nada? Não, a gente já tem remédios para Covid grave a moderada, bem instituídos, inclusive. Tá? Tem corticoides, tem oxigênio, tem a ventilação não invasiva, temos o catéter nasal de alto fluxo, tem os anti-IL-6, né, que são remédios que podem ser utilizados. Agora, esses remédios são utilizados para pacientes moderados a graves, ou seja, eles vão ser prescritos pelo seu médico dentro do hospital. Não é para tomar em casa. Doutor Leonardo, eu queria perguntar também para o senhor, tem um quê de política também, mas é importante a gente ouvir a opinião de profissionais da saúde nesse momento. Nós estamos no quarto ministro da Saúde, né, nesse pouco tempo de pandemia, e houve uma troca, independentemente até dos resultados, mas só de haver uma troca, né, muito forte, muito intensa, já há uma descontinuidade de qualquer planejamento. O senhor que é gestor deve saber muito melhor que eu sobre isso. Qual que é a avaliação, né, do senhor, dos profissionais da saúde, de um gestor maior da saúde do país, né, a gente não ter uma referência, ter esse troca-troca e, para além disso tudo, ainda os resultados não estarem sendo, no mínimo, razoáveis, para não dizer algo mais crítico? Olha, a troca em si do Ministério, eu acho que é do jogo político e eu realmente não quero aprofundar a questão política aqui, eu acho que a minha função é mais técnica. Mas eu lembro, por exemplo, do governo Itamar Franco, que trocou de ministro recorrentemente várias vezes, e era até piada do Cacete Planeta à época, que trocava de ministro toda semana. E foi o governo que conseguiu fazer o Plano Real, acabar com a inflação, depois veio o governo Fernando Henrique, e todos os benesses que o Plano Real trouxe. A troca em si é uma questão que nos preocupa, mas se está dando errado, eu acho que tem mais que trocar mesmo. Não adianta também ser fiel ao erro. Não pode ter compromisso com o erro. Se não está dando certo, tem mais que trocar mesmo. O novo ministro tomou posse, mas não tomou posse ainda, parece uma coisa que vai e não vai ali entre o Pazuello e o Queiroga. Faço votos que o Marcelo Queiroga, novo ministro, consiga dar um rumo na pandemia, porque realmente nessa gestão do general Pazuello, a gente pareceu muito perdido, vacinação atrasada, negacionismo vindo do próprio ministro, isso me deixou muito preocupado. Então, assim, em suma, trocar é preocupante, mas é melhor do que compactuar com o erro. Agora, esperamos que os novos gestores que estão tomando posse sejam técnicos e não políticos, somente políticos. De forma geral, quais são os erros que o senhor considera, assim, e aí pensando em sociedade, pensando em gestores, os maiores erros que nós cometemos ao longo desse período? Olha, investir em cloroquina e produzir milhões e milhões de unidades de cloroquina certamente foi um erro. Não ter usado esse mesmo parque industrial para produzir o chamado kit intubação, que tem sido um grande problema agora, os anestésicos, os sedativos e bloqueadores neuromusculares, foi um erro. Esse mesmo kit, esse mesmo parque industrial poderia ter sido revertido para fazer isso. Então, a indústria farmacêutica, a força do governo junto à farmácia, foi usada, na minha opinião, de forma errada. Não tivemos uma só campanha do governo federal sobre medidas de proteção, de prevenção à Covid. Eu acho que esse também foi um erro. Inclusive, tivemos falas, não foram campanhas formais, mas foram falas negacionistas, como a história da gripezinha, que foi um pronunciamento do presidente. Eu acho que isso foi ruim. A história do histórico de atleta, que realmente não condiz com a verdade.
E os exemplos também, né, doutor? Sem uso de máscara, aglomeração. Exato. Mas talvez o pior de todos os erros tenha sido o negacionismo em relação à vacina. O governo federal parece que realmente entrou na fila da vacina obrigado e atrasado, e isso é uma pena. Isso é uma pena. A gente tem 38 mil postos de saúde no Brasil, então quando a gente fala aí que o nosso potencial de vacinação, sem forçar a barra, é de 1 milhão a 1 milhão e 500 mil vacinas por dia. Então, quando a gente fala que a gente está vacinando 500, 200, 300 mil, a gente está aí muito aquém do esperado. A última vez que eu fiz a conta sobre o ritmo de vacinação e a necessidade de pessoas que precisam ser vacinadas, a conclusão é que a gente ia levar 3 anos para vacinar todo mundo. Isso é preocupante. Doutor, só para a gente encerrar aqui, antes de fazer uma pergunta até meio pessoal, como é que fica a sua vida pessoal mesmo, né? Você é casado, você tem uma filha, como mesclar o peso da rotina de trabalho, as horas dessa rotina de trabalho, né? Aí eu acredito que não seja só o caso do senhor, é o caso de milhares de médicos no Brasil todo, e técnicos de enfermagem, todo mundo está ali. Como fica essa vida pessoal mesmo, né? É bem complicado lidar com isso, chegar em casa e tirar um pouco desse peso, como é que funciona? No começo da epidemia, eu cheguei a me mudar para um outro apartamento, ficar longe, literalmente, assim, eu tinha uma condição, nem todo profissional pôde, nem todo pai de família pôde fazer isso, mas eu cheguei a me mudar para um outro apartamento alugado e passei 3 meses morando longe de casa, vendo minha família por teleconferência. Depois, realmente ficou insustentável a situação e eu voltei. Talvez a melhor pessoa para responder sobre isso seja a minha família, não seja eu. Eu tenho sido ausente, infelizmente. Tenho pedido muita compreensão da esposa, da filha. A vida pessoal é prejudicada, cara. Assim, de coração, as pessoas gostam de chamar a gente de herói, de guerreiro. Eu acho que a gente não é nada disso. Eu acho que a gente é só o que a gente é. Nós somos profissionais de saúde comprometidos e responsáveis pelo conhecimento que tem. Não estou aqui para me arvorar de Superman, porque nós não somos Superman. Inclusive, eu preciso ser pago e remunerado pelas coisas que a gente faz, porque precisa botar dinheiro em casa. Eu preciso de descanso, eu preciso de férias, eu preciso de dar atenção à minha família, mas a vida pessoal ela sofre. Ela sofre. A família possa dar um depoimento melhor, mas tem os guerreiros ocultos aí, né? Que são os que convivem com a gente, que a gente não consegue dar atenção direito. Eu acho importante esse relato, doutor, porque a gente ouve muita coisa, a gente está nas ruas, está aglomerando, está fazendo festa, tipo, manter a cabeça em dia e a saúde mental, né? Mas a saúde mental deles está sendo ao custo da saúde mental de outras, não só mental, né? Saúde física de milhões, milhares de pessoas também. Então, a gente... Pois é isso. Se você me permite, breve à parte, eu não sou um radical de isolamento e vamos fechar tudo durante 5 anos até isso acabar. Eu acho que a coisa pode haver um equilíbrio, principalmente nos momentos em que a curva de contágio cai, etc. e tal, de você ir visitar a sua mãe, de você ir visitar o seu avô, de você ir visitar o seu irmão que você não vê há 5 anos. A gente tem que equilibrar o risco virológico com o risco psicológico, com o risco social, com o risco econômico. Agora, equilibrar não quer dizer ignorar o risco virológico, não. No momento, precisa de quarentena como remédio amargo, como eu já falei. Não é a hora. Agora, um risco subiu muito, que é o virológico. Vamos tomar conta e vamos equilibrar os outros. Quando as coisas melhorarem, vamos equilibrar os outros. Agora, equilibrar os outros é visitar um parente que você não vê há muito tempo. Não é fazer festa clandestina, porra. Não é ir para praia aglomerar. Não, há que se ter limite, gente, até para equilibrar as saúdes virológicas, epidemiológicas, psicológicas, sociais e espirituais. Desculpa te interromper, mas não, que isso, eu acho que esse equilíbrio é o ponto. Só para a gente reforçar aqui, acabaram de sair os números, né? De ontem para hoje foram 57 mortos no estado registrados também, novamente. Então,
Gente, quem puder, fique em casa, vamos evitar a circulação disso tudo. Queria agradecer mais uma vez, doutor Leonardo Goutara, muito obrigado por tirar esse tempo para trocar uma ideia com a gente e para trocar ideia com todo mundo, para conversar com todo mundo que está acompanhando. Esse vídeo vai ficar disponível depois no Facebook de A Gazeta, no YouTube de A Gazeta, vai virar um áudio em formato podcast, que vai para o Spotify, para as plataformas de áudio. Então, eu acho que é muito importante essa conversa para entender também, né, para as pessoas deixarem de olhar só um pouco, talvez um pouco para o próprio umbigo e olhar também para um cenário maior, para a gente consiga vencer tudo isso. Muito obrigado, doutor. Se você quiser deixar algum recado aí, falar alguma coisinha para a gente encerrar aqui, o espaço é seu. Não, só queria agradecer o convite, queria agradecer a Gazeta por ter contado essa história que passou na semana passada, quando eu realmente teve um dia que não deu. Queria pedir às pessoas para se cuidarem, fiquem em casa, cuidem dos seus, fica por você. Não fica. Eu estou vacinado, gente. Eu estou vacinado, não estou pedindo para mim. Eu já tive Covid. De certa forma, confere certa imunidade, não é 100%, mas alguma. Mas fique em casa por você. Você não sabe se é você, se é a sua filha, se é seu pai que vai ser o próximo. Não está tendo vaga em lugar nenhum. A minha UTI está lotada hoje. O diretor do hospital me pede vaga todo dia. Tem gente precisando. Fiquem em casa, se cuidem. E é isso. Eu estou à disposição. O trabalho na rede social é voltado para pessoas profissionais, são profissionais que queiram saber mais sobre Covid. Fiquem à vontade. Qual que é a arroba, doutor? @leonardo.goutara. Se procurar por Emergência Raiz, vai me encontrar também lá. Emergência Raiz. E é isso. Obrigado pelo convite, sempre à disposição aí para falar. Muito obrigado, doutor. Obrigado aos colegas comunistas. Vitor Vogas for participando aqui via WhatsApp, mandando mensagem para a gente ler aqui também, tá? Então, Vogas, obrigado pela sua não participação hoje aqui, mas obrigado, Bia, obrigado, Leonel. Semana que vem a gente volta com mais um Papo de Colunista aqui em Gazeta. Se cuidem dos seus, como o doutor falou. Se possível, fiquem em casa, não saiam se não for necessário. Muito obrigado, até semana que vem. Se sair, máscara, gente. Mais do que uma, 2 ou 3. Muito importante. Muita máscara. 3, se possível.